Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, esse é o nosso terceiro vídeo onde nós estamos falando acerca da Nova Jerusalém, a cidade celestial. E como nós vimos no nosso último vídeo, Apocalipse 21, de 9 a Apocalipse 22, 7, refere-se à morada eterna dos santos ressurretos, conforme diz a palavra de Deus. E nós vimos que a cidade, a Nova Jerusalém, é uma cidade literal. Então, dentre os temas escatológicos, nós estamos no terceiro vídeo, eu te convido a assistir o primeiro e o segundo, onde nós estamos trazendo uma série de elementos, detalhes acerca da Nova Jerusalém. Então nós afirmamos aqui biblicamente, querido, que a cidade da Nova Jerusalém não é uma cidade mística como muitos pensam, mas sim uma cidade literal, tá bom? Uma consideração importante nesse ponto é se a cidade descrita então em Apocalipse 21 e 22 é literal ou mística. Alguns acreditam que é mística, como Scott, Scott acredita que é uma cidade mística. E ele apresenta alguns argumentos com relação a isso. Ele afirma a seguinte questão, tá? Solicitamos ao leitor cuidadosa atenção para que a distinção entre a Nova Jerusalém do Apocalipse, que é a igreja glorificada, e a Jerusalém celestial mencionada por Paulo em Hebreus, provavelmente Paulo aqui, em Hebreus 12, 22. A última, ao contrário da primeira, é o que diz Scott, esse teólogo, não se refere ao povo, mas sim à cidade do Deus vivo, uma cidade real e a localização de todos os santos celestiais. E é a mesma mencionada no capítulo anterior, aquele que os santos e patriarcas esperavam, conforme Hebreus 11, de 10 a 16, ou seja, uma cidade material, construída e preparada pelo próprio Deus, maior e mais vasta do que se pode imaginar. A cidade de Paulo é material, já a cidade de João, conforme afirma Scott, é mística. E nós vamos falar mais para frente um pouquinho mais sobre esse argumento de Scott. Scott não oferece nenhuma prova da sua distinção, entre esses dois trechos da Bíblia, mas simplesmente faz uma afirmação. E há uma evidência para mostrar que essa cidade de Apocalipse 21 e 22 sim é literal, assim como a de Hebreus 12. Peters, então, oferece um resumo dos argumentos que provam ser uma cidade literal, que é o que nós acreditamos também. Em primeiro lugar, era costume no Oriente, quando o rei entrava na capital para reinar dali, ou um príncipe ascendia ao trono, representar isso com a figura de um casamento, como nós falamos no finalzinho do vídeo 2. E ele estava ali casado, íntima e permanentemente unido àquela cidade, ao trono ou ao povo. Então o uso da figura nas escrituras mostra que não devemos limitá-la, a não ser que seja específica em relação à igreja. Isso designa então a união permanente de um povo com a terra, como em Isaías 62, em que na descrição aqui milenar a terra é chamada de Beulá, ou seja, casada. Quando o fim realmente chegar, afirma Peters, não há nada de impróprio, antes é completamente adequado que a união do Rei dos Reis com sua cidade metropolitana, metropolitana aqui na Nova Jerusalém, seja designada sob a mesma figura, implicando relacionamento mais íntimo e permanente com o Cristo glorificado. Logo então, a figura do casamento, que para muitos é a principal objeção, nos dá aqui a ideia de uma cidade literal, na verdade, também serve para indicar. Segundo argumento de Peters é que, se existe uma figura em si, ela deve ser explicada na descrição da cidade de maneira tão significativa e em tamanho contraste com o uso feito dela anteriormente em relação a Jerusalém terrena, que são diferentes, a Jerusalém do milênio, como já falei, e a Nova Jerusalém que descerá dos céus, o reino eterno de Deus se fundindo com o reino teocrático de Cristo, do milênio aqui na terra. Então, simplesmente não pode ser aplicada a nada além de uma cidade literal que descerá do céu sobre a terra. Então, declara-se expressamente que o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e isso afirma sua posição teocrática como a capital do reino. Terceiro argumento que Peters traz aqui, esse grande escatologista, teólogo, é que a morada de Deus, o lugar onde ele colocou o seu tabernáculo, entre os homens sempre assumiu na antiguidade, como também no tabernáculo e no templo, uma forma material, física, visível,
antecipando o período em que a humanidade glorificada, aqui, né, unida com o divino, habitaria então com os homens. Essa morada, que era uma tenda na época de Moisés, na época de Davi, e depois se tornou um templo, né, a partir ali do rei Salomão em diante, agora é exibida como uma cidade, mas ainda é denominada como o tabernáculo de Deus. Essa é a terminologia usada na Bíblia. Então, o quarto argumento é que na descrição da cidade, os santos ou habitantes e os justos são representados como separados e distintos. Quinto argumento é que a declaração de Apocalipse 21, 22, de que a cidade não possui templo, tal como a Jerusalém terrena do milênio, que fala de um terceiro templo que há de ser restaurado, Ezequiel 37 em diante, só pode ser atribuída a uma cidade material, física, visível. A distinção entre os santos e a cidade é evidenciada por um grande grupo de passagens que falam sobre os patriarcas procurando uma pátria, como diz a Bíblia, sobre todos os crentes também aspirarem uma pátria superior e sobre Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, é o que diz as Escrituras. O sétimo argumento é que isso corresponde a outro grupo de passagens que descrevem Jerusalém vestindo belos trajes, fazendo-se uma cidade gloriosa em virtude do número, da santidade e da felicidade dos seus cidadãos. Leia em casa Isaías 54, 11 a 12. E Isaías 60, de 14 a 20, fala sobre isso. Eu vou ler aqui Isaías 54, 11 a 12, tá? Só um pouquinho. Tá aqui. Isaías 54, 11 a 12. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: Tu, oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo ornamento, e te fundarei sobre as safiras, e farei os teus vitrais de rubis, as tuas portas de curbúnculos, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Tá bom? É o que fala Isaías 54, 11 a 12. E Isaías 60, 14 a 20, como eu mencionei, também fala sobre isso que nós acabamos de falar. O oitavo argumento que traz aqui Peters é que o fato de que não há uma referência aos santos, e sim a uma cidade material, física, visível, é percebido quando os santos são representados, ou seja, quando o casamento acontece como convidados, chamados ou convocados. E eles não podem ser, nesse caso, os convidados e a noiva ao mesmo tempo. É o que diz G.N.H. Peters na sua obra Theocratic Kingdom. E o nono argumento e último, ele diz que permita-se essa ordenação teocrática, né, à luz da glorificação, grandeza e majestade desse rei, deve ser proporcionada uma cidade à altura da pessoa augusta que nela habita, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, seu Filho glorificado, Jesus de Nazaré. Então, quando ele fala, né, sobre o caráter literal dessa cidade, um outro teólogo chamado Grant, E.W. Grant, na sua obra The Revelation of Christ, ou a revelação ou Apocalipse de Cristo, ou a revelação de Cristo, ele diz que em Hebreus 12 nós temos um testemunho ainda mais definitivo. Pois ali, a Bíblia chama de a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, assim como a Bíblia chama de os espíritos dos justos aperfeiçoados, em outras palavras, crentes do Novo Testamento e os santos do Antigo Testamento são mencionados como distintos da cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. Isso não permitirá que eles sejam a mesma coisa, embora, por outro lado, seja fácil identificar uma cidade, então, com seus habitantes. A Bíblia faz essa distinção de Hebreus 12, ali, conforme a gente mencionou. Newell, né, um outro teólogo, ele acrescenta a ideia que a cidade também é literal. Ele diz o seguinte: por causa da literalidade da sua descrição, né, ela é toda descrita lá em Apocalipse, como nós já falamos. Se ouro não quer dizer ouro, nem pérolas, pérolas, nem pedras preciosas, pedras, nem medidas exatas, dimensões reais, então a Bíblia não oferece nada de exato nem confiável. O que nós sabemos que sim, a Bíblia é infalível, fidedigna, fiel quanto aos detalhes e aos relatos, são sim
confiáveis, porque ela é infalível, suficiente e inerrante, conforme nós aprendemos na bibliologia, que é a ciência que estuda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, assim, né, como nós estamos falando, parece haver ampla evidência para apoiar a opinião de que sim, a Nova Jerusalém é uma cidade literal. Segundo destaque que nós trazemos aqui, né, além de todos esses argumentos sobre a cidade ser literal, a segunda verdade é que os habitantes da cidade, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Quem são os habitantes dessa cidade? Da Nova Jerusalém, da cidade celestial. Newell, né, apresenta a tese de que a Nova Jerusalém é sim a morada eterna, a habitação de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele escreve o seguinte: várias considerações nos levam à conclusão de que a Nova Jerusalém é o lugar da moradia eterna de Deus. Primeiro argumento de Newell é que imediatamente vemos o novo céu e a nova terra e a Nova Jerusalém que desce a nova terra, conforme Apocalipse 21, 1 a 2. E lemos que eis o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, o objetivo do novo céu e da nova terra é realizar isso, que Deus tenha sua morada eternamente nessa capital da nova criação de Deus. Segundo argumento é que nenhuma outra morada eterna de Deus é vista além dessa capital da nova criação. Terceiro argumento é que essa cidade celestial tem a glória de Deus, conforme Apocalipse 21, versículos 11, versículos 23 e Apocalipse 22, 5 menciona isso. Quarto argumento é que ela também tem o trono de Deus e o seu serviço. O serviço, né, conforme Apocalipse 22, 3. Apropriadamente denominado de culto sacerdotal ou adoração espiritual. Quinto argumento de Newell, esse teólogo, é que eles verão a sua face. Glória a Deus por isso. Esse então deve ser o lugar da morada de Deus para sempre. E o sexto argumento é que apenas precisamos lembrar que os habitantes da Nova Jerusalém reinarão pelos séculos dos séculos, conforme afirma João em Apocalipse 22, versículo 5. Isso não poderia ser escrito sobre ninguém mais, exceto sobre os habitantes da capital dessa nova criação, já purificada, conforme nós relatamos em outros vídeos escatológicos. Então essa cidade não é apenas a morada de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é também a morada da sua noiva, a igreja, a esposa do Cordeiro, conforme Apocalipse 21, 9, e de todo o povo de Deus, remanescente fiel de Israel, como nós estamos falando. Quando o anjo revelar a glória e a bênção da noiva, revelará também a morada dela, o lugar da noiva com a qual a noiva se identificará. Essa cidade celestial é prometida como destino da igreja, conforme vários relatos da Bíblia Sagrada. Por exemplo, Hebreus 12, 22 a 23. A Bíblia diz: mas tendes chegados ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Glória a Deus, eu quero estar na Nova Jerusalém, nessa nova cidade celestial. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 12 diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, diz João. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Glória a Deus, teremos um novo nome no céu. Então, sem dúvida, esse é o mesmo lugar que o Senhor tinha em mente quando disse: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou vos preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, de 2 a 3. E Hebreus 13, 14 traz outro detalhe. A Bíblia diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Que há de vir o quê? A Nova Jerusalém, a cidade celestial. Então, pensando um pouquinho nesses textos, a relação da igreja com essa cidade é indicada, ainda quando João menciona os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, inscritos na sua muralha, conforme Apocalipse 21, versículo 14. À medida que os habitantes da cidade são contemplados,
observa-se que as escrituras incluem mais que a igreja entre os habitantes. Uma cidade é vista como a esperança dos santos também do Antigo Testamento. Sobre Abraão foi dito, em Hebreus 11:10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém. Ao comparar a Jerusalém terrena à celestial, lá de Gálatas 4, o apóstolo Paulo afirma que enquanto o judeu esperava no cativeiro a Jerusalém terrena, física, material, é oferecida por promessa uma cidade ou morada superior. Está lá em Gálatas 4:26. A Bíblia diz, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Gálatas 4:26. Ou seja, os santos do Antigo Testamento são retratados nas palavras também de Hebreus aqui, 12:22-23. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Então parece que o autor inclui não só a igreja, mas também os redimidos do Antigo Testamento, bem como os anjos de Deus, na companhia desses habitantes da Nova Jerusalém. Jennings, um outro teólogo, ele observa o seguinte, ele diz o seguinte: mas, já que todos os santos da antiguidade, sejam eles anteriores ou qualquer distinção grupal, como Enoque ou gentios, como Jó, os judeus, como Abraão, pode ter seu lugar nessa cidade. Ela não pode ser considerada caracteristicamente apenas judia. É o que diz Jennings na sua obra escatológica. E, apesar de o termo Nova Jerusalém não ser estritamente judeu em termos de conceito, vemos que Israel tem sua parte, é óbvio, naquela cidade, pois João nos afirma isso em Apocalipse 21:12. Ele vê o nome das 12 tribos de Israel, o que indica que os redimidos de Israel também têm ali a sua porção. Então, com base em todas essas considerações, podemos afirmar que a cidade será habitada por Deus, pela igreja, pelos redimidos de Israel, pelos redimidos de todas as eras, de todos os tempos, o remanescente fiel de Deus, ao longo dos tempos, das eras, juntamente com os anjos santos de Deus. Então, no entanto, essa cidade parece tirar a sua caracterização principal da noiva, que habita ali também. Terceiro ponto que nós destacamos são os meios de entrada nessa cidade. E será muito mais fácil solucionar essa questão se observarmos que a igreja só pode entrar naquele lugar que ele foi preparado para nós por meio do arrebatamento e da ressurreição da noiva de Deus, da era da igreja do Senhor. Ou seja, após o trono do julgamento de Cristo e as bodas do Cordeiro, a noiva será colocada em sua morada permanente. O arrebatamento e a ressurreição tornam possíveis a entrada nesse local maravilhoso. E Israel pode entrar nesse lugar preparado para ele apenas por meio da ressurreição, já que a ressurreição de Israel acontece na segunda vinda, ou seja, os salvos de Israel não entrarão na cidade até o arrebatamento e a ressurreição da igreja e a sua própria ressurreição. O Israel que estiver vivo e os gentios vivos na terra na segunda vinda não entrarão nessa cidade, embora entrem no reino milenar de Cristo, E os salvos do Antigo Testamento, que esperavam essa cidade com os fundamentos, entram na cidade por meio da ressurreição dos mortos. Assim, todos os redimidos que entram nessa cidade o fazem por meio da ressurreição. E a cidade se torna, então, a morada de todos os santos ressurretos que entram nela no momento da sua ressurreição. Quarto destaque que nós trazemos aqui é a relação dessa cidade com o milênio, ou seja, quando a igreja se unir em casamento ao noivo e estiver instalada no lugar por ele preparado, jamais será retirada de lá. A igreja entrará no seu estado eterno no arrebatamento, quando o Senhor retornar então com a sua noiva para reinar, sua morada não ficará vazia por 1000 anos. Em vez disso, o lugar de morada será transferido do céu para uma posição acima da terra. Logo, o apóstolo João vê a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E essa morada permanecerá no ar para dar à terra sua luz, que é o brilho da irradiação do Filho, ou seja, Jesus. E então, como diz Apocalipse 21:24, as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Na segunda vinda, a hora da descida da cidade
Ao ar acima da terra, né, a Nova Jerusalém, os santos da igreja serão acompanhados pelos santos do Antigo Testamento e ali vivificados e estabelecidos pelo Senhor. Muitos escritores veem a cidade como a morada da igreja durante o milênio, né? E tem vários teólogos que pensam como isso. Jennings é um deles, Scott também acredita nisso, Kelly escreve também, e outros teólogos. Né? E nós observamos aqui que apesar da terra não estar no seu estado eterno, e apesar de ser necessário que o rei a governe com cetro de ferro, e apesar de haver uma rebelião contra a autoridade do rei aqui, Jesus no final do milênio, contra o que contra a luz, né? Pois eles pecarão contra Jesus, contra o governo de Cristo, a igreja está no seu estado eterno, gozando da sua comunhão eterna, dos frutos da sua salvação, e dessa cidade celestial ela reinará com aquele que recebe o título de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Não é a eternidade, mas a igreja e os redimidos das eras, ou seja, do plano de Deus através das eras, que estarão no seu estado eterno, tá bom? Kelly resume bem esses detalhes, tá? E nós vamos relatar aqui através de pontos. Em primeiro lugar, a primeira ressurreição incluirá não apenas os que estão em Cristo, conforme 1 Tessalonicenses 4,16, mas os que são de Cristo, conforme 1 Coríntios 15:23. Segundo destaque é que o destino dos patriarcas salvos e dos justos aperfeiçoados, de Hebreus 12:23, é descrito como sendo a Nova Jerusalém, onde só é possível entrar mediante a ressurreição dentre os mortos. Terceiro lugar, os santos do Antigo Testamento não estão sujeitos à disciplina do rei. Quarto lugar, os santos do Antigo Testamento reinarão no milênio, conforme Apocalipse 20, versículo 3, assim como a igreja em Apocalipse 3, 21, e poderão reinar também na cidade celestial, visto que ela está relacionada com a terra e está na esfera da terra, apesar de não estar na terra. Obviamente, anteriormente estava no céu e desce à terra. Então não haveria restrição que os impedisse de ir e vir quando quisesse. Logo então, conclui-se que durante o milênio a cidade celestial entrará num relacionamento com a terra, mesmo que não esteja fixada na terra. Os santos ressurretos de todas as eras viverão nessa cidade em seu estado eterno e possuirão suas bênçãos eternas, embora isso não aconteça com a situação na terra propriamente dito. Amém? Então no próximo vídeo nós estaremos falando um pouquinho mais para concluir esse assunto. Siga-nos nas redes sociais, se você quiser semear nosso ministério aqui no link do YouTube, tem como fazer isso. Deus te abençoe. Amém e amém.